Bem, hoje vamos mergulhar numa das histórias mais marcantes da literatura portuguesa, Amor de Perdição. Prepare-te para uma viagem intensa por um romance de amor, sacrifício e, claro, muita tragédia. Pois é, esta grande questão que paira sobre toda a obra. O que leva alguém a lutar por um amor que, à partida, já se sabe que não tem futuro. É o coração deste clássico romântico. Ok, mas para percebermos mesmo a fundo o peso desta história, primeiro temos de olhar para os ingredientes do romantismo que a definem. O que é que faz desta uma tragédia romântica por excelência? Ora bem, a receita é mais ou menos esta. Temos um amor idealizado, em que a mulher é vista como um ser quase perfeito, divino, uma paixão tão arrebatadora que atropela tudo e todos, a ideia de fatalismo, ou seja, a crença de que o destino já está traçado e não há nada a fazer, o heroísmo, mesmo sabendo que a derrota é certa, e, por fim, o escapismo através da morte, que é vista como a única saída, a única libertação possível. São estes os pilares que vão sustentar toda a história. E claro, no centro desta tempestade de emoções estão os nossos protagonistas. Vamos conhecê-los. De um lado temos o Simão Botelho, um jovem complicado, rebelde, com um temperamento difícil. Do outro, a Teresa de Albuquerque, a sua vizinha. E o que é que acontece? O inevitável. Apaixonam-se perdidamente. O problema? As famílias deles odeiam-se. Há uma rivalidade antiga e profunda que torna este amor, à partida, impossível. Imaginem só. A única maneira que eles têm de comunicar é através de cartas secretas. É nessas cartas que a Teresa conta a Simão que o pai a ameaçou. Se ela não acabar com aquele romance, vai fechá-la num convento. Pois, mas o amor assim, mantido em segredo, raramente fica secreto por muito tempo e a situação está prestes a descambar. E de que maneira? E é aqui que entra em cena uma terceira figura fundamental na história, a Mariana. Ela é filha de um ferrador e ama o Simão em silêncio, uma devoção pura e sem esperança. E é ela que vai ajudá-lo em vários momentos. E como se não bastasse, para complicar ainda mais o cenário, claro, tinha de aparecer um rival. O Baltazar, primo da Teresa. Ele quer casar com ela, ela recusa-o, e o que é que ele faz para se vingar? Conta tudo ao pai da Teresa. É o rastilho para a desgraça. A partir daqui é uma espiral de desgraça. Primeiro, o pai cumpre a ameaça e fecha a Teresa num convento. Depois, o Baltazar, não satisfeito, contratam os homens para darem cabo do Simão. E claro, o Simão, desesperado, vai até o convento para tentar ver a Teresa uma última vez e é aí que tudo acontece. O confronto é inevitável. É um momento de pura fúria, de desespero. O Simão saca da arma e mata o Baltazar. Um tiro. E com esse único tiro, ele sela o seu destino e o de todos os outros à sua volta. E as consequências deste ato, como é de imaginar, não se fazem esperar. São imediatas e são brutais para toda a gente. Pronto, o Simão é preso, é levado a julgamento por homicídio e não nega absolutamente nada. Confessa tudo. A sentença inicial é a morte na forca. Mas há uma reviravolta. O pai do Simão, apesar de tudo, mexe os seus cordalinhos. A pena é alterada para 10 anos de exílio na Índia, que na prática é uma espécie de morte em vida. É a garantia de que ele nunca mais verá a Teresa. E esta sentença provoca uma verdadeira onda de choque. A Teresa é levada para outro convento e adoece, literalmente, de desgosto. O pai de Simão renega-o oficialmente, é a mãe que o ajuda às escondidas. E a Mariana? A pobre Mariana, quando sabe do exílio, fica tão desesperada que perde o juízo por momentos. E é com este cenário desolador que chegamos ao último ato, o fim da linha, que acontece em pleno oceano. O Simão sobe a bordo do navio que o vai levar para longe. Mas ele não vai sozinho. A Mariana, que vendeu tudo o que tinha para o poder apoiar, está lá com ele. Jurou que o seguiria até ao fim do mundo. E há aquele momento final. Do convés do navio, o Simão consegue ver a silhueta da Teresa na janela do convento. Não há palavras, só um último aceno de um lenço branco. Um adeus silencioso, à distância. Pouco depois, já em alto mar, chega a notícia que destrói tudo o que resta. O comandante do navio informa ao Simão que a Teresa morreu. Morreu exatamente naquele instante do adeus. O coração dela simplesmente parou. O Simão, claro, não aguenta o golpe. O desgosto é tão avassalador que ele é consumido por uma febre e morre 9 dias depois. O corpo do Simão é então preparado para ser lançado ao mar. E nesse momento, a Mariana, que o amou em silêncio e com uma devoção absoluta, abraça-se ao corpo dele envolto na mortalha e lança-se com ele para o oceano,
pondo fim à sua própria vida. E a história acaba assim. Deixa-nos a pensar. O amor que só consegue realizar-se, que só encontra a sua libertação na morte, pode ser considerado um trunfo? Ou é, no fundo, a mais pura e derradeira das tragédias? É uma pergunta que fica a ecoar.